Olá a todos e bem-vindos à Live TV da Rádio Flórida. Estamos começando mais um segmento da Immigrant News. Meu nome é Larissa Salvador, sou advogada de imigração licenciada aqui no estado da Flórida e hoje nós vamos conversar sobre o L1A. O que é o visto L1A? Enfim, esse visto está disponível para companhias que têm o desejo ou planejamento de transferir ou gerentes ou executivos para a sua filial aqui nos Estados Unidos. Então, vamos começar do topo, né? Como que a gente chega na parte de pensar sobre um L1A? Muitas pessoas têm suas companhias no estrangeiro e, às vezes, têm até o desejo de abrir uma filial aqui, mas eles ficam receosos de contratação, como que eu vou iniciar uma empresa nos Estados Unidos, como que eu vou saber quem contratar, enfim. Geralmente nessa situação sempre é melhor, ou a opção melhor sempre é você trazer alguém da sua companhia que já tem uma ideia da estrutura da sua companhia para essa nova filial. Então, geralmente é assim que nós chegamos nesse pensamento sobre o L1A. Muitas pessoas acham que o L1A talvez seja muito complicado, porque se eu não tiver o desejo de abrir uma companhia nos Estados Unidos, que faça a mesma coisa que eu faço no Brasil. Não tem problema. O L1, ele não requer que a filial dessa companhia estrangeira aqui nos Estados Unidos seja ou atue ou faça a mesma coisa, a mesma atividade que a companhia mãe, né, a companhia do estrangeiro faz. Então, se você, vamos dizer, no Brasil você tem uma companhia de construir sofá. Se você quiser abrir uma filial aqui nos Estados Unidos de uma companhia que só faz mesa, não tem problema. Por quê? A ideia atrás do L1A não é necessariamente que você faz a mesma coisa ou que você atua na mesma coisa, mas que você tem um vínculo entre a companhia do estrangeiro, no momento que nós estamos falando do Brasil, a companhia do Brasil e a companhia nos Estados Unidos, tá? Agora, mas e se a companhia central, a companhia mãe, né, ela é americana, ela já tem a sede nos Estados Unidos e também tem uma companhia no Brasil. Também serve? Sim. Se a companhia que já é americana, ela tem uma filial no Brasil e quer trazer ou um gerente ou um executivo da companhia filial no Brasil para os Estados Unidos, esse processo também se aplicaria nesse tipo de situação. Então, mais uma vez, o que nós estamos olhando quando a gente fala sobre o L1 é o vínculo entre as companhias, entre a companhia que está no estrangeiro e a companhia que está aqui nos Estados Unidos. Uma das coisas também que é super importante. Doutora, então, a companhia no Brasil, eu tenho 3 sócios. Somos 3 sócios nessa companhia. Quando a gente abrir a filial aqui, pode ser só eu? Não. Por quê? A estrutura da companhia aqui, quando a gente fala sobre esse vínculo, tem que ser igual à companhia no exterior. Então, por exemplo, se a companhia tem os 3 sócios, esses 3 sócios, como o dono dessa companhia, tem que abrir a filial aqui nos Estados Unidos, porque você quer ter um espelho dessa base da companhia, tá? Da sociedade da companhia. Então, isso é sempre importante e é isso que nós estamos olhando inicialmente quando a gente fala sobre essa transferência de executivo ou gerente. Outra coisa que também é importante, nos 3 anos antes de você fazer a aplicação para o L1A, aquele gerente ou aquele executivo tem que ter trabalhado na companhia pelo menos por 1 ano. Ai, doutora, mas então como que a gente faz para comprovar isso? Gente, contra-cheque. O seu pagamento vai ser o seu vínculo com aquela companhia e vai ser assim que você vai comprovar que você tem trabalhado naquela companhia pelo menos 1 ano antes da aplicação para o L1A. Outra coisa que é importante, várias pessoas perguntam, e se eu não tenho uma companhia nos Estados Unidos, mas tenho o desejo de abrir, eu posso também usar essa ferramenta, esse visto, quando eu estou abrindo uma nova companhia nos Estados Unidos, filial da minha companhia no exterior? E a resposta é sim.
o L1A sim dá a opção de você estar abrindo um novo escritório, abrindo operações novas aqui nos Estados Unidos. E para você ter o caminho para fazer esse pedido de transferência desse executivo ou do gerente para os Estados Unidos. Um ponto que a gente também falou na outra semana sobre o visto EB2NW, que também se aplica para o visto L1A, é que você precisa de um planejamento de negócio. Você precisa comprovar para os Estados Unidos que eu tenho um plano de business, de negócio para os Estados Unidos, e você tem que mostrar qual que você acredita que talvez seja o seu faturamento com esse tipo de negócio. Você tem que mostrar quantas pessoas que você tem a intenção de contratar nos primeiros 2 anos, 3 anos, 5 anos. Porque isso é importante, porque, mais uma vez, você está trazendo um business que vai captar negócio dentro dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos querem ter uma ideia sobre como que isso funciona. Você é empresário, como que você planeja fazer isso dentro do nosso país? Por quê? Ela falou, às vezes as pessoas falam, ai, doutora, mas eu ainda não pensei em tudo isso, eu ainda não estou pronto para apresentar o que eu acho que vai acontecer. É preciso, é necessário. Por quê? Isso é uma das maneiras que os Estados Unidos até mesmo se precaver para que não haja tanta fraude nesses tipos de casos, porque senão a pessoa podia falar, eu tenho uma intenção sim de abrir um escritório nos Estados Unidos, mas chegar aqui, nunca abrir, ficar, enfim, esse tipo de pensamento. Então, para diminuir o número de fraudes nesse tipo de caso, sim, apresente um planejamento de negócio. Significa que tudo vai, correr daquela maneira, que tudo vai funcionar do jeito desse planejamento? Eu posso te falar, te garantir, assinar embaixo que provavelmente não. Mas, portanto que você tenha um plano, uma diretriz, quando for a hora de renovar, porque esse visto L1A, você tem sim como estender ele até 7 anos na totalidade dele, você precisa comprovar, toda vez que você aplica para essa extensão, que você tem seguido esse tipo de planejamento, que você continua investindo nesse negócio, para o crescimento do negócio, para que você possa contratar mais funcionários, porque, mais uma vez, os Estados Unidos como governo também é um negócio, então eles querem ver que você está trazendo mais business, você está trazendo mais dinheiro. Então, no decorrer do seu L1, no decorrer da sua extensão, você vai ter que provar, toda vez que você fizer a extensão, que você está dentro daquele planejamento. Mais uma vez, significa que precisa ser ponto por ponto, vírgula por vírgula? Não. Mas você tem que estar mais ou menos dentro daquilo para comprovar para o governo que você continua naquela diretriz para crescer o seu negócio aqui. Outro ponto também que é importante. Muitas vezes tem donos de companhias que são os executivos que vão ser transferidos para cá, mas por alguma razão, nos últimos 3 anos, ele não tem como comprovar necessariamente os pagamentos dele. Então, se você tem em mente, talvez a possibilidade do L1A, comece a se preparar. Verifique que você está em dia com essas coisas da sua companhia, porque você vai precisar comprovar quando você fizer essa petição. Outro ponto importante, se você tem o planejamento de abrir uma nova companhia aqui nos Estados Unidos, geralmente, nesse já início de planejamento, você já tem que ter o pensamento de aonde que você vai ter o seu negócio, um espaço físico, até mesmo aonde que vai ser. Você vai ter que também planejar quantas pessoas inicialmente você vai precisar aqui, o material que você vai precisar para você poder tocar o seu negócio. Então, são pontos que você já precisa considerar, tá? Significa que você precisa ter tudo hoje e agora? Não necessariamente, mas você sim tem que ter um planejamento para poder apresentar a imigração. Mais um ponto também importante. No início do L1A, para você também mostrar o vínculo entre a companhia estrangeira e a companhia aqui nos Estados Unidos, se você está falando sobre uma companhia nova, iniciar uma companhia do zero, é também importante você conseguir mostrar as transferências de dinheiro da companhia estrangeira para a companhia aqui nos Estados Unidos. Então, mantenha esse recorde, porque às vezes no início a pessoa, eu vou mandar pelo Western Union, ou então eu vou mandar por várias outras formas que a gente sabe que existe mandar dinheiro
do Brasil para cá, daqui dos Estados Unidos para o Brasil, sempre, sempre, sempre mantenha os seus recibos. Mantenha esses comprovantes dessas transferências, porque vão ser importantes, vão ser úteis na hora de você fazer a aplicação para o L1A. Outro ponto importante, o L1A não é uma maneira direta. Você não pode fazer, eu vou fazer o L1A aqui agora e daqui a pouco eu vou aplicar para o meu Green Card. É um processo mais longo até chegar ao Green Card, mas tem uma maneira de você chegar do L1 até o Green Card. Mas para isso a gente fala um outro dia, porque é muita informação para um vídeo só. E eu não quero confundir tudo numa panela, porque aí já vira bagunça. Então, só mantenha em mente. O L1A diretamente não te dá o direito ao Green Card, mas sim faz parte de um caminho que você pode chegar no final até a aplicação de Green Card. Super importante, empregador é necessário, porque quem faz a petição não é o empregado, mas é a companhia que vai contratar ou que já tenha contratado, a companhia que você já trabalha. Então, mais uma vez, isso não é um dos vistos que cai na categoria que você mesmo pode pedir para você mesmo. Não, a companhia é a pessoa, né, a jurídica que está fazendo a petição para o empregado. Então, não se esqueça desse detalhe. E como todos os outros vistos, evidência, evidência, evidência. Uma coisa que eu tenho visto muito no L1A é que eles querem ver a estrutura da companhia mãe, né, da companhia do estrangeiro, saber exatamente aonde que aquele gerente, aonde que aquele executivo estava na estrutura organizacional da companhia. Quando você faz a transferência para os Estados Unidos, você não precisa necessariamente fazer a mesma função que você fazia lá. Então, se você era gerente de operações no Brasil, não significa que você precisa ser o gerente de operações aqui, porque talvez a necessidade maior atualmente seja um gerente de produção, entende? Ou seja, um executivo que lide com a contratação de empregados. Portanto, que esteja na categoria de executivo ou gerente, tá tudo certo. Tenha também em mãos uma lista das suas atividades que você tem feito na sua posição atual e o planejamento do que você vai estar fazendo na sua posição quando você vier para a companhia aqui nos Estados Unidos. São detalhes, mas como eu sempre falo para todos os meus clientes, uma das coisas mais importantes para você aumentar as suas chances de ter o seu caso aprovado com a imigração são detalhes, detalhes, detalhes. Então, como eu falo, repito, não me canso de falar sempre, 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 cheque com um profissional. Então, você executivo no Brasil, que está pensando em talvez abrir uma filial aqui, que você vai precisar transferir os seus executivos, os seus gerentes para cá, para você poder tocar a sua operação, fale com um profissional. Por favor, não tente fazer as coisas sozinhos, porque com a imigração sempre as coisas estão mudando, as leis aqui sempre estão evoluindo, ou às vezes indo para trás, dependendo da situação, mas estão sempre mudando. Então, isso faz a importância do profissional de imigração ainda mais alta. Então, se você tem qualquer ideia ou intenção ou desejo de fazer esse tipo de visto, converse com um profissional. O nosso escritório na Salvador Law está super disponível. Você pode nos acionar pelo WhatsApp ou também por telefone, por e-mail. As nossas informações sempre estão aqui. Liguem para nosso escritório para que nós possamos ajudar vocês na sua jornada de imigração. E se você quiser assistir esse vídeo de novo para ter mais informações, esse vídeo depois da live sempre fica disponível no YouTube ou no Facebook. E para os seus amigos que não conseguiram assistir, para eles também vai estar disponível lá. Então, sempre, sempre, sempre fiquem ligados aqui na número 1 para mais dicas e informações. Até a próxima!